Fala pessoal, tudo bem? Max aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os investimentos. Então, às vezes o pessoal sempre pergunta, questiona, e a gente entender assim, né? Eu acho que é de grande valia saber tudo que acontece com os investimentos, de modo geral, até para te ajudar aí no dia a dia. Então, o primeiro passo, né, vai ser aqui uma palestra, uma conversa com você sobre a organização financeira, de como investir do jeito certo. Eu anotei alguns pontos aqui que eu vou utilizar, que eu vou trazer para conversar contigo, mas é bom a gente entender todos os passo a passo, né? Primeiro, assim, como que cria-se um hábito de organização financeira, como que você constrói esse hábito, né? De você ser organizado, você ter em mente ali tudo que você vai precisar fazer para conseguir entregar ali um orçamento familiar, um orçamento financeiro bacana. Então, o primeiro passo é que dinheiro ele não é só uma matemática, ele entra mais em comportamento. Aquilo que você ganha, aquilo que você gasta e a forma que você utiliza, né, desses valores, desses investimentos de modo geral. Pode ser que na escola, na faculdade, ou enfim, você nunca teve uma conversa estruturada sobre isso. E aqui, cara, eu quero te ajudar. Isso aqui é tranquilo, para a gente realmente bater um papo aqui. Vai ser um vídeo, não sei quanto tempo vai ter. Em outros momentos a gente vai aprofundar em outras coisas. Mas é interessante a gente entender como se constrói uma organização. Então você pode construir ela de uma maneira mais fácil, ou seja, me ouvindo aqui, entendendo, nossa, eu preciso me organizar financeiramente, ou da maneira mais difícil, que é você tendo algum problema financeiro, você tendo, sei lá, diversas coisas podem acontecer em nossa vida aí e impactar de maneira positiva ou de maneira negativa. No meu caso, meu exemplo pessoal, né, eu trabalhava em uma oficina desde os 12 anos ali e recebia semanalmente. E aí eu quis comprar um iPhone 4, nem era o 4S, era o iPhone 4 na época. Só que esse iPhone, parcelado em 12, né, no cartão dos meus pais, eu pagava assim, numa média, jogando agora que não lembro os valores exatos, por exemplo, R$ 80 por mês, sendo que eu ganhava R$ 100 por mês. Então, tipo, me sobrava R$ 20 e aí não dava para fazer nada e eu vi que aquilo ali virou uma confusão. Por quê? Porque tudo que eu recebia praticamente ficava com o celular, né? E como eu falei, né, que eu trabalhava na oficina, enfim, e era um iPhone branco, então não tinha nem como eu levar para a oficina do meu serviço. Na época de escola também você não podia utilizar, usava só ali na hora do recreio. E isso me fez ter uma visão diferente de endividamento, né, de modo geral, bem novo ali. Eu vi que eu estava endividado, então, pô, não tinha dinheiro para chupar um picolé, ficava tudo no iPhone. E depois, né, com essa maturidade, eu comecei a guardar um pouco mais, investir um pouco mais na bolsa, e aí veio a fático fato, né, da gente entrar numa pandemia em 2020. Então, todo o dinheiro que eu tinha na bolsa de valores, cara, era uma época assim, estrondosa, 2019. Tudo que você colocava ali subia. Se você comprasse Magalu, subia, Banco Inter, Bradesco, Itaú, XP, qualquer coisa subia. Era uma época assim, excelente para os investimentos. E aí veio a pandemia, né? Na pandemia a gente teve alguns circuit breaks em alguns dias. Então, assim, todo aquele recurso que eu tinha, né? Zero reserva de emergência, estava tudo em bolsa. Ele acabou, em assim, poucos dias, derretendo, sei lá, 80% de tudo que tinha. Então, foram fatos que marcaram e mudaram, né? Então, cara, você pode entender que talvez você esteja endividado, e é bom você pôr o pé no chão e a gente estruturar, ou você já está no momento de investir e aí você está muito eufórico, agora a moda é Bitcoin, as empresas de tecnologias também em alta, mas talvez não seja interessante a gente ter todo o patrimônio lá. É bom a gente fazer esse gerenciamento de risco, que eu não tive quando mais novo, mas me trouxe até aqui, né, diante desse momento, me ensinou muita coisa. E como que está a realidade financeira hoje do país? A gente vê que o endividamento familiar, segundo a CNN, ele bate um recorde de quase 81%, 80,9% em abril. Então, é um endividamento muito alto para famílias como um todo. O Datafolha ali, ele traz que 46% da população avalia que a situação econômica do país piorou, né, e para 24% melhorou. E a gente tem como base também que o salário ele é
insuficiente, ele empurra famílias para um endividamento estrutural no Brasil. Esse vídeo aqui vai ser sem corte, então se eu travar alguma coisa, vou só continuar. Enfim, então a gente tem as famílias fazendo uma acobracia ali, fazendo diversas coisas, rodando tudo, malabarismo, tudo, para conseguir equilibrar as contas, para conseguir pagar tudo e fechar no verde ali no final do mês. Então, esse problema estrutural que a gente tem no Brasil, talvez seja por falta de ensino nas escolas, talvez seja por campanhas, talvez as bets influenciaram muitas coisas. Tem diversos fatores que a gente pode elencar como sendo o problema, a raiz ou as coisas que trazem assim esse certo desespero. Mas eu não estou aqui para falar do problema em si. O problema existe, as causas estão ali. Então, as repartições públicas, o Estado, outras pessoas, assim, eles têm que intervir. E o que eu posso fazer com isso é te ajudar nesse momento. Né? Diversas pessoas me chamam, assim, querem conversar e tal, mas isso aqui eu vou acabar abrangindo mais pessoas, né? Pô, Marcos, me ajuda aí, conta alguma coisa, eu pego em caminho esse vídeo aqui, de primeiro momento, a pessoa vê, entende um pouco, e depois a gente continua conversando, né? Continua vendo diversas coisas. Então, assim, eu sou formado em Direito, de Gestão Financeira, tenho pós-graduação também em Direito Bancário, atuo no mercado financeiro, já tenho, assim, mais de 10 anos praticamente, né, que vão fazer 10 anos em agosto, na verdade. Mas, enfim, vamos lá tocando aqui. Então, o endividamento, de modo geral, ele trava a construção do patrimônio. Então, qual seria a ordem correta, a forma natural da vida financeira? Né? Entender a tua vida financeira atual, como que está o seu controle, como que está tudo, então organizar o que você ganha e o que você gasta. Parece simples, parece muito óbvio, mas geralmente as pessoas não fazem isso. Você não sabe quanto você gastou esse mês de gasolina, ou do mês passado que fechou. Você não sabe qual que é o seu orçamento familiar, o que você está gastando ali, o que você está gastando aqui. Isso não é, pessoal, ser uma pessoa chata, ou uma pessoa que não entende nada, ou uma pessoa mão de vaca que faz tudo na risca. É uma pessoa que entende o que está acontecendo. Então, a gente vai entender as causas, o que está acontecendo, para onde está indo mais dinheiro, está indo mais dinheiro para o iFood, está indo mais dinheiro para gasolina, está indo mais dinheiro para o lazer, ou diversas coisas, porque pode ser que nessa sua organização, você sentar e colocar, pode ser dos últimos 3 meses, se você não tem isso, quanto eu gastei, o que eu passei de cartão, o que eu passei de Uber, o que eu gastei de tag, pedágio, de streamers, de diversas coisas, e a gente vai colocar na tabela. Aqui não é uma receita mágica que eu vou te falar, você tem que ter 10% que você gasta em lazer, 20% que você gasta nisso, 50% em conta fixa, não, cada um vai ter a sua individualidade, cada um tem o seu momento de vida, a sua história, o seu contexto familiar, mas nós temos que entender o ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? O que eu ganho e o que eu gasto. Simples. Se eu ganho X e gasto 2X, está endividado. Se eu ganho X e gasto X, você está correndo um risco grande. Se eu ganho X e gasto ali Y, um pouco a menos, aí a gente chega ali no cenário ideal para a gente começar a pensar em investimentos. Antes de investir, a gente precisa ter essa clareza sobre o nosso orçamento familiar, sobre o que está acontecendo. Fechado? Está todo mundo comigo? Não dorme não? Vamos lá, seguindo aqui. E aí, quando a gente fizer esse balanço, a gente vai ter, né, um DRE ali da sua vida, do seu orçamento, entender quais que são as suas dívidas caras, né, o que você tem ali de gasto que é caro, que é uma dívida alta, por exemplo, um crédito pessoal, um cartão de crédito que talvez esteja atrasado, alguma coisa que ficou ali. E o primeiro passo é tentar renegociar isso, né? Tentar renegociar com os bancos, tentar renegociar com quem você deve e colocar essas contas em dia. Passado esse passo, tô com as contas em dias, você volta nesse vídeo aqui. Tô brincando, pode assistir até o final, mas aí depois você vem seguir na ordem. Resolver as suas dívidas caras, você vai começar a criar uma reserva de emergência. E aí essa reserva de emergência, esse ponto ali é um dinheiro que você vai ter de liquidez, é um dinheiro que você vai ter rápido ali, seja em CDB, seja em fundos que vão ser atrelados a Selic, mas tem que ser um dinheiro que você consiga resgatar rápido. Ele precisa ser algo ali em torno de uns 3 meses dos seus gastos.
Então, exemplo, uma pessoa que gasta 1.000 precisaria ter pelo menos ali 3.000 de reserva de emergência, porque sempre acontece. Quem nunca quebrou um carro? Quem nunca no final do mês acabou o gás? Quem nunca precisou de alguma coisa assim rápida? E algumas pessoas tinham esse dinheiro e salvou, outras pessoas não, e aí tiveram que pedir emprestado, tiveram que parcelar no cartão, e aí vira um problema assim gigantesco de modo geral. Criou a sua reserva de emergência e aí a gente vai começar a investir mesmo, olhando seus objetivos. Então, sim, o que seria, né, investir? Seria você ter planos e projetos para a sua vida, um objetivo para você chegar. Meu objetivo é com 50 anos eu receber dos meus investimentos 10 mil reais por mês. Meu objetivo é comprar uma casa, meu objetivo é comprar um carro, meu objetivo é isso, aquilo. E a gente entender os seus pontos, seus objetivos e começar a planejar diante disso. Então, 4 perguntas que a gente deve fazer ali simples antes de investir. Para que esse dinheiro, né? Qual é a finalidade dele? Por que eu quero investir? Porque às vezes a pessoa fala, cara, eu quero investir. Mas por quê? Para ter liberdade financeira? Para comprar um imóvel? Para comprar uma casa? Para comprar um carro? A gente precisa entender por que você quer fazer isso. Também quando vou precisar dele. Então, se eu vou precisar daqui 2 anos, 3, se eu preciso daqui 1 ano, se eu preciso daqui 6 meses, isso é importante. Se você precisa de liquidez, se você pode esperar ou não, isso também é importante. Preciso ter liquidez nesse dinheiro rápido? E aí a gente vai partir para um ponto. Não, esse dinheiro é para o meu longo prazo, é para o meu eu do futuro, e a gente vai partir de outro ponto. Então, conceitos básicos que a gente vai ter aqui, liquidez é aquilo que você tem rapidez em usar o dinheiro. Preciso resgatar rápido, para um imprevisto, alguma coisa, então tem que ser um dinheiro de liquidez. Risco, a gente tem de mercado, de liquidez e risco de crédito. Risco de mercado, entrei no ativo, por exemplo, a bolsa ali e o mercado virou, meu ativo caiu, e aí isso é um risco de mercado, seu ativo cair mediante como está o mercado financeiro. Risco de liquidez, precisava desse dinheiro e ele não tem liquidez, e aí você travou. E ali você tem um risco de crédito, né, que é, por exemplo, eu emprestei meu dinheiro para uma empresa, a empresa quebrou, e aí eu perdi esse recurso que eu tinha ali. A gente tem que ver rentabilidade, quanto aquele investimento ele vai pagar por ano, quando ele vai pagar por mês. Alguns investimentos a gente consegue saber disso, então seria ali os investimentos de renda fixas, que seria CDI, que é um ativo muito básico, você vai acabar ouvindo muito. Ele é mediante a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa de juros ali Brasil, e o CDI ele é um certificado de depósito interbancário. É uma taxa que geralmente, ali, para falar simples, ele vai ficar 0,10 abaixo da Selic. Então, se a Selic está 14,5, CDI 14,4. Então, é isso ali que você iria ganhar por ano. Aí você vai ter que ver se o investimento ele tem tributação de imposto de renda, se ele não tem tributação de imposto de renda, como que vai ser o ativo final, e aí isso vai ficar para um próximo passo ali que a gente vai conversar mais à frente. A gente tem um pré-fixado, então nesse pré-fixado a gente já sabe exatamente o que a gente vai ganhar, então entrei no ativo pré-fixado de 13% para 3 anos. Todo ano você vai ganhar 13% em cima do que está investido. Isso é pré-fixado. Selic subiu, Selic caiu, o mercado virou, é isso que vai acontecer. E a gente tem os de inflação, que geralmente é o IPCA, mais uma taxa pré. Então, por exemplo, é um tesouro direto. IPCA mais 7%, IPCA mais X%. Isso aí são ativos ali que você já tem certeza que você vai ganhar. IPCA não, porque você vai precisar um pouquinho do IPCA, mas você já tem a parte pré, que é o que importa, né? Porque a inflação é o seu poder de compra no longo prazo, mas a parte pré é o que você vai garantir em cima da inflação. Então, independente do que for a inflação, você vai ganhar 7% ali. E aí a gente tem alguns ativos que a gente não consegue mensurar como vai ser essa rentabilidade. Então, seriam as ações, os fundos imobiliários, tudo que entra ali de renda variável, o Bitcoin, ouro, prata, alternativos, commodities, a gente não consegue saber exatamente o que você vai ganhar nesse sentido. Então, o principal ponto, né, quando a gente vai montar uma carteira, é começar por esse planejamento financeiro, vida pessoal, ali dependentes, olhar tudo de modo geral, pensar no curto prazo, preciso criar uma reserva de emergência, pensar no longo prazo, com qual idade eu quero
começar a receber dos investimentos. Qual idade eu quero parar de trabalhar? Com qual idade eu quero comprar uma casa? Com qual idade eu quero comprar um carro? A gente pensar no seu patrimônio como um todo. Vamos construir a parte imobilizada, vamos construir a parte mais líquida. E pensar no tipo de investidor. Eu sou um investidor que, se eu colocar R$ 1.000 ali, 2.000, 1 milhão, e esse dinheiro cair, eu vou ficar confortável ou eu não vou ficar confortável? Eu tenho uma aversão ao risco? Eu consigo entender que as oscilações do mercado fazem parte? Se eu consigo entender, beleza, a gente vai montar uma carteira mais voltada para um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade. Max, não quero correr nenhum risco, não consigo nem ver o meu dinheiro cair ali. E aí a gente vai conseguir chegar num denominador comum, mais de renda fixa, trazendo ali realmente assim essa experiência para você, porque afinal, você que está mandando, você que manda na sua vida. Se você se sente confortável, ok. Se você não se sente confortável, também ok. Então a gente vai pensar nas classes, em fundos, em gestor, risco, nível de volatilidade, tudo de modo geral. E qual que é a ideia? Você já deve ter ouvido falar que investimento é diversificação. Você nunca pode colocar os ovos na mesma cesta, a gente precisa fazer os contrapontos, então a gente precisa dividir algumas classes. Quais são as classes mais utilizadas? A gente tem num processo ali, seria pré, pós-fixado, que vai mexer junto com a Selic, inflação, a gente vai andar também ali em bolsa, olhar talvez investimentos lá fora, de modo geral. Tem um estudo, né, que a gente sempre utiliza, que é um portfólio diversificado, em que ele é dividido em 3 partes. Então ele é dividido em IMA-B, que é o índice que pega a inflação de curto prazo, o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e o SP500, que é uma Bolsa de Valores dos Estados Unidos, 33,5 em cada um. Quando a gente olha um cenário de 2003 a 2007, essa carteira diversificada ela rendeu 116%. E aí você vai falar, nossa, uma rentabilidade legal. Mas quando a gente olha só o Ibovespa, que é a do Brasil, ela rendeu 291. Se a gente olhar só o CDI, ele rendeu 83. Então, diante do CDI, ok. Mas talvez o investidor vai pensar, poderia ter pegado mais risco, entrado no Ibovespa. Só que se a gente pega de 2007 a 2008, que teve a crise, a gente tem esse portfólio diversificado que ele rendeu menos 33%, a Bolsa Brasil menos 54% e o CDI 12%. Então o que o pessoal pensa? Perdi meu dinheiro, devia ter ficado em CDI. De 2008 a 2009, a Bolsa Brasileira se recupera, dá 115%, o CDI 11% e o nosso portfólio diversificado 46%. Então aí de novo vem que pensamento, poderia ter ficado um perfil mais agressivo. E aí 2016 a 2017, CDI 14%, Bovespa 75% e o nosso portfólio, que IMA-B, SP500 e Bovespa, batendo ali 33%. E aí todo mundo pensa, hora de comprar bolsa, hora de comprar Brasil. 2007 a 2020, 24% CDI, menos 3% Ibovespa e 32% do nosso portfólio diversificado. E aí fala, cara, diversifiquei tanto para ganhar tão pouco acima do CDI. Sabe esse jogo que vai tendo? 2020 a 2021, CDI bateu 2%. Foi assim, nosso CDI mais baixo, né, historicamente. O Ibovespa ali bateu 76%, né, porque ele caiu, acabou voltando, e o nosso portfólio ali 60%. E aí, poxa, era melhor ter investido em Ibovespa. 2001, 2023, 22% CDI, Ibovespa menos 2%, nosso portfólio 4%. Tá vendo que a gente veio de 2003 a 2023. Então, quando a gente olha o retorno total, a gente tem o CDI 643%, Ibovespa 573% e o nosso portfólio 1.001%. Então, assim, o portfólio, quando a gente pega um saldo inicial lá em 2003 de 100 mil, no CDI ele teria 742, no Ibovespa 672, né, no Ibovespa, na verdade, foi 573 no período, né, ele ficou abaixo do CDI, e o nosso portfólio diversificado, 1.100.000. Qual que é a ideia aqui? Por que eu falei tantas coisas? Talvez você ficou até perdido. Porque quando a gente fala, não coloque todos os ovos dentro da mesma caixinha, a gente tem que explicar o porquê.
Tem que te provar com fatos, dados, números. Investimentos é números, a gente precisa te provar por que isso é importante. Por que é importante eu não ter tudo em CDI, que é a nossa taxa básica de juros? Porque a inflação pode subir muito e aí no longo prazo meu poder de compra caiu. Rendi 10% de CDI, mas a inflação foi 12%. Tive uma boa rentabilidade no ano, mas o meu poder de compra, ele caiu. No final do dia, o que a gente quer? Que o meu R$100 hoje, que compra um suéter, cara, que daqui 10 anos ele compre 3 suéteres. É isso que eu quero. Eu não quero que o meu R$100 aqui ele renda e quando chegar lá daqui 10 anos eu não consiga comprar meio suéter. Porque na verdade eu perdi o poder de compra. Esse é o principal fator. Eu não quero perder meu poder de compra. Eu quero continuar comprando mais, com maior rentabilidade, né, com uma carteira melhor, com certeza também, mas eu quero continuar tendo dinheiro e é isso, por isso que a gente está nos investimentos. Então, qual que é o maior erro, assim, conversando com amigos, investidores, clientes, afins, que a gente vê? É não diversificar, pensar em colocar tudo. Cara, veio uma nova onda agora, tudo está acontecendo, vamos jogar tudo em Bovespa. Não, Ibovespa caiu, resgata tudo, joga tudo para fora. Não, vamos jogar tudo no Tigrinho, vamos jogar tudo, sei lá, sabe? A gente sempre anda efeito manada. Tá todo mundo indo, a gente vai. E nisso a gente perde as melhores oportunidades. Então, quando a gente tá muito eufórico, assim, acompanhando muito, é onde que acontecem as maiores cagadas. Então, a gente começa pelos investimentos da moda, né? Tigrinho, ouro, Bitcoin, as Big Techs agora, e várias outras pirâmides financeiras aí, que eu espero que você não tenha caído, mas se caiu, fazer o quê? Faz parte. Não cair mais, né, pessoal? Mas investir sem ter uma reserva, então às vezes você faz um investimento para 2 anos, acontece alguma coisa, você precisa resgatar esse investimento antecipado, e aí na hora de resgatar antecipado você tem ali um prejuízo. Né? Buscar um retorno rápido, quem nunca quis que os... Já tô cansado. Vai lá, vou te dar R$100 aí, você transforma em 1 milhão. Pô, se eu conseguisse fazer isso, eu não tava trabalhando. Eu já tinha transformado o meu dinheiro e, porra, em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, boa, né? E boa mesmo. Então, não consigo fazer mágica. Né? Seguir uma indicação nisso sem entender muito bem o que está acontecendo, ir pela moda de influencers, outras coisas. Max, mas você está gravando um vídeo falando para mim não prestar atenção em influencers? Sim, cara, você tem que ter um pouco de senso crítico também, de entender no que você está investindo, no que você está olhando, pelo menos pesquisar o básico. Você não precisa ser o melhor cara do mercado, mas pesquisar o básico também. Tem muitas pessoas mal intencionadas dentro da internet. Né? Não olhar o prazo, confundir renda sua com patrimônio, né? Porque você está recebendo X agora, que isso é seu patrimônio. Então você tem que ir criando isso ao longo prazo, né? Colocar todo o dinheiro em uma única ideia também, ignorar esse risco da inflação que eu falei, e investir também com dinheiro que você pode precisar amanhã. Então, qual que seria assim, um plano de ação para esse vídeo inicial? Para me deixar aqui com você e depois nos próximos nós vamos aprofundar em melhores ideias, melhores características de investimentos. Né? No próximo 7 dias, cara, anote todos os seus gastos. Tudo que você gasta, tudo que vem, tudo que sai. Lista todas as suas dívidas, entenda quanto que está sobrando, quanto que está faltando, o que está acontecendo, para onde que está indo o seu dinheiro. Veja se não tem como cortar alguma coisa que não vai te fazer falta. Cara, não seja uma pessoa miserável. Uma pessoa assim que, nossa, não posso gastar nada, nada, nada. Isso também não atrai riqueza. Mas seja uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que saiba utilizar o seu recurso, uma pessoa que utiliza ali. Cara, e doa também um pouco do seu dinheiro, uma instituição de caridade, alguma coisa assim, mesmo que seja pouco. Isso faz diferença no longo prazo, pode ter certeza que vai fazer diferença. Então entenda isso aí quando você gasta, quando você recebe. E nos próximos 30 dias, reorganize a sua vida. Reorganize o seu orçamento, negocie as suas dívidas que estão caras, tenta ir no banco, tenta, sei lá, se tiver alguma dívida cara assim. Crie a sua meta de reserva. Quanto que é meu gasto hoje? Entendi meu gasto. Então, precisaria ter... Vamos simplificar. Precisaria ter um CDB de um banco. Você vai chegar e falar, eu preciso de um CDB de liquidez diária. Eu preciso ter X, que é o que eu gasto aqui mensal.
Nos próximos 90 dias, você vai começar a criar um hábito de guardar recursos. Você vai guardar, vai fazer a sua reserva de emergência, a gente vai começar a estruturar e conversar melhor sobre isso. Mas em resumo geral de tudo, né? Se tivesse uma coisa que eu te falar, cara, resolva toda a sua dívida. Resolva a sua vida. Coloque tudo no papel. Tudo que você gasta, tudo que você ganha, coloca no papel. Cara, não faz em celular, não faz em chat de GBT, inteligência artificial, nada. Escreva. Escreva no papel. Talvez eu seja antigo de falar isso, né? Mas escreva no papel tudo. Anota tudo. Faz uma lista. Gasto e o que entra, escreva tudo no papel. Você não vai precisar resolver a sua vida inteira depois desse vídeo, mas pelo menos você precisa começar com uma direção, começar com um caminho ali. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque você me perguntou sobre investimentos, eu te falei, cara, assista esse vídeo lá que depois a gente conversa, que é o mesmo papo que eu ia ter com você. Então, assim, estou economizando tempo e deixando aqui também para ajudar mais pessoas. E aí, nos próximos, a gente vai começar a estruturar mais, trazer um pouco de estratégia, entender os tipos de ativos que a gente tem no mercado financeiro aqui no Brasil, tributação, vamos falar ali um pouquinho também de imposto de renda, entrar ali numa previdência, uma VGBL, uma PGBL, quando que eu devo utilizar cada uma, o que eu devo fazer. Eu te aguardei no próximo vídeo. E esse vídeo aqui é um vídeo, cara, sem fins lucrativos, sem nada, é um vídeo realmente que para ver se ajuda algumas pessoas que estão precisando ou que em algum momento precisou. E um abraço, até mais.